Quando um avião da Panair está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. Acontece, porém, que nem tudo são flores nos caminhos aéreos dessa heróica e gloriosa companhia que leva o nome e a bandeira do Brasil a tantos países. Representante da Panair do Brasil em Paris, disse: comandante Rocha, o senhor está de pé? Eu disse: não, estou de pé, já acordei. Não, estou dizendo, o senhor está aí de pé ou está sentado? Não, estou de pé. Então, sente-se que eu vou lhe dar uma notícia. E eu tomei um choque. E eu acho que todo mundo tomou um choque. Foi aquele desastre, é como se tivesse faltado, tivesse acontecido um terremoto embaixo dos nossos pés. Eu estava em casa quando foi na hora do repórter Esso. Tocou aquela musiquinha de quando chama a atenção para uma notícia extraordinária. E eu tô vendo a televisão e entrou aquela musiquinha, parará, 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 repórter Esso. Eu pensei que o avião que tinha ido para o Brasil, para Paris, tivesse tido algum acidente, né? E, de fato, sentei na cama para ver. E ele então disse: fecharam a sua companhia. Papai fecharam a Panair do Brasil. Que é isso, meu filho? Como é que vai fechar a Panair do Brasil? Quem é que tem condições de fechar a Panair do Brasil? Ele apanhou um rádio portátil, me trouxe, a notícia veio ferir a alma, não feriu os ouvidos. Fecharam a minha companhia sem até hoje não dizer qual foi o motivo que fecharam a minha querida Panair do Brasil. Por que fecharam a Panair? Era governo militar. O nosso voo para a Europa, que ia sair normalmente às 9 horas, nós fomos surpreendidos com a notícia do DAC que impedia a saída do voo. A Panair estava impedida de voar, por ordem do senhor ministro da Aeronáutica, cumprindo a decisão do presidente da República. Ele tinha acabado de chegar de Brasília com o decreto de cassação de suas linhas. A Panair do Brasil foi a mais importante empresa de aviação comercial brasileira. Voou de 1930 até 1965. Passadas mais de 4 décadas do seu fechamento, sua presença ainda é marcante no imaginário coletivo. A primeira lembrança da Panair era a alegria com que eu passava as minhas férias de 2 em 2 anos no Rio Grande do Sul. Era, se não me engano, o velho DC-3. A gente entrava por uma pequena escada de 4 degraus. Bom, a Panair do Brasil, nos anos 50 e 60, era uma companhia de grande peso na aviação comercial brasileira. E eu achava muito bonito, muito elegante, aquele negócio todo assim. E me dava uma vontade de um dia entrar naquele avião, né? A Panair era uma espécie assim da nossa casa, na realidade. Eu lembro de viajar pela Panair, aí para a minha época de 8 anos, 9 anos. Naquela época, para uma criança, viajar de avião significava uma aventura e também significava ganhar presente. Nunca vou me esquecer, porque a quantidade de canetas, ofertas, doces... Mentex, Coca-Cola, a mala, os brindes da Panair. Tomei a primeira Coca-Cola, né? Que era uma novidade fantástica, né? Eu era desse tamaninho e para mim era o máximo, porque eles não estavam acostumados a ver um pretinho todo arrumado assim tal. Aí o comandante sempre mandava eu ir lá para frente, sentava no colo dele e fingia que estava dirigindo o avião. Eu tenho medo de avião desde pequenininha, mas eu tive que viajar a vida inteira. E quando eu viajava na Panair, eu não tinha medo. Eu me sentia em casa, ficava feliz, vinha de primeira classe, era recebida com flores no aeroporto.
Era uma companhia muito mais glamurosa mesmo. Era uma maravilha, né? Eles tinham cuidado com tudo. A louça era linda, acho que era limoja, a talher era de prata, os copos eram de cristal. Porque a aviação naquela época era uma coisa diferente, né? Era uma coisa... As aeromoças eram amigas. A gente tinha um amor, né, pela companhia. Havia um amor. Por exemplo, quando você estava no estrangeiro, estava fora, e que você chegava no aeroporto, que via o avião Panair do Brasil, era um pedaço do Brasil. A aviação comercial brasileira é uma aviação muito interessante, porque quando ela surgiu, no final da década de 20, o Brasil não era nem um país do terceiro mundo. O Brasil era uma coisa exótica, remota, inexplorada. O Brasil só era habitado na sua faixa litorânea. Então, a aviação comercial surgiu no final dos anos 20, nos anos 30 ela desenvolveu-se e a Panair ocupa um lugar privilegiado nesse palco. A Panair do Brasil, ela foi uma companhia oriunda da NIRBA, que tinha a sigla NYRBA, que era New York, Rio, Buenos Aires. Era uma companhia que operava hidroaviões, capacidade muito pequena de passageiros, mas era pioneira na rota para a América do Sul, de Nova York para Buenos Aires e Rio de Janeiro. Durante a quebra da Bolsa de Nova York, que marcou os anos de 1929 e 1930, a Pan American assume o controle das linhas da NIRBA, passando a se chamar Panair do Brasil S.A., decolando pela primeira vez em 28 de novembro de 1930. Durante o acontecimento da guerra, todas as companhias de aviação do Rio, entre elas a Panair, principalmente, também recebeu a ordem de afastamento da rota para a vigilância da costa brasileira contra supostos submarinos que viessem a fluir a costa brasileira. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1941, preocupada com a segurança da costa brasileira, a Panair do Brasil apresentou ao presidente Getúlio Vargas um plano de desenvolvimento de aeroportos costeiros. Imediatamente aprovado, ficou conhecido como Esforço de Guerra. A atuação maior da Panair foi, durante a guerra, fazer o transporte de borracha, de Manaus para Belém, para transporte para os Estados Unidos, e do cristal de rocha para a confecção das miras dos bombardeios. Isso aqui é a base aérea de Natal. Natal luta para salvar a antiga base aérea. Aqui, a Marinha Americana. Agora ela aqui. Olha o nosso escudo lá. Os americanos, quando vinham com os aviões deles, eles vinham dos Estados Unidos, pousavam em Natal, e em Natal iam para Dakar e iam para a Europa. De modo que os americanos usaram muito. Você vê o que fez a Panair para esforço de guerra. Com a entrada do Brasil na guerra, foi em 42, o Sindicato Condor, que era cruzeiro, foi automaticamente nacionalizado. Né? Enfim, tudo que era alemão, né, foi nacionalizado a MUC. Mas como a Panair pertencia à Pan American, né, e os Estados Unidos eram os aliados, né, então a coisa tinha que ser negociada. Paulo Oliveira Sampaio começou na Aeronáutica da Marinha, que não havia ainda Ministério da Aeronáutica. Né? O Ministério da Aeronáutica foi criado por Getúlio Vargas. Ele foi mandado para os Estados Unidos pelo, então, primeiro-ministro da Aeronáutica, que foi o Salgado Filho. Justamente porque o Salgado Filho estava querendo uma pessoa que conhecesse já a aviação não militar, né? Que não fosse só militar, e que pudesse, eventualmente, assumir a Panair. Ele acabou se ligando ao pessoal da Pan American e ele, dentro disso, foi o primeiro presidente da Panair do Brasil. Quando a guerra terminou,
a Panair incorporou aos seus quadros muitos integrantes da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira, que era recém-criada, era uma instituição que tinha recebido o seu batismo de fogo na Europa. O primeiro grupo de caça, a primeira esquadrilha de ligação e observação que foram para a Europa, quando voltaram e houve uma desmobilização geral, vários pilotos e mecânicos da FAB foram aproveitados na aviação comercial brasileira. E a Panair incorporou um grande número deles. Foi justamente a época em que eu entrei para a Panair do Brasil, porque eu já havia feito a campanha da Itália como piloto, então eu podia pedir meu desligamento. Fui então um dos primeiros a pedir meu desligamento e entrei para a Panair do Brasil. Como eu falava inglês fluentemente, como grande parte dos pilotos que depois que entraram, que falavam bem inglês, eu fui logo para a linha internacional que começava. A situação da Europa é terrível, momentaneamente. É o momento da gente entrar e entrar bem. Ele, então, estabeleceu contatos, descobriu um avião dos Constellations, que era um avião militar, né? Mas era o que havia de mais moderno e era um avião muito rápido para a época. Um avião andava 600 km por hora, 500 e tantos km por hora, o que era uma rapidez incrível. Era o avião mais poderoso, mais moderno, mais sofisticado que existia na época. Com seus motores roncando, a Panair do Brasil, a bandeirante do ar, que numa época difícil e incerta, resolveu abreviar as horas entre o Brasil e o velho mundo, decolando para voos mais altos e mais distantes, sabia que a tarefa era enorme e a batalha difícil. Durante anos seguidos, semana após semana, as rodas gigantescas dos seus Constellations levavam a poeira dos campos brasileiros para as terras da África, da Europa, da Ásia. E com isso, ele conseguiu em 3, 4 anos, né, transformou a Panair, era a segunda linha em movimento no mundo, né? Teve um momento que a Panair era a segunda companhia do mundo em movimento, em extensão de linhas e tal. A Panair tinha linhas, tinha voos para a Europa, para o Oriente Médio, América do Sul e Brasil. Então, nós tínhamos que fazer América do Sul, Brasil, Europa e Oriente Médio. As moças, porque os homens eram baseados ou no Rio ou em Lisboa. A tripulação que era baseada em Lisboa, ela voava pela Europa e Oriente Médio. A tripulação baseada no Rio ia para Lisboa, né? Deixava o avião lá em Lisboa, de lá eles voltavam. A Panair mantinha na Europa 4 tripulações para fazer os voos do setor europeu, que nessa ocasião era Paris, Londres, Paris, Düsseldorf, Hamburgo, Paris, Madrid, Roma, Istambul, Beirute, Paris, Roma, Zurique, Frankfurt. Mas a travessia do Atlântico de Constellation era uma epopeia, porque atravessar o Atlântico em qualquer fase do ano, qualquer época do ano, você encontra uma frente chamada frente intertropical. Ela fica ao longo do Equador, ou às vezes um pouco ao sul do Equador, um pouco ao norte do Equador, mas a rota da Panair passava exatamente transversal ao Equador, então você era obrigada a passar pela frente intertropical. O avião sem radar era uma coisa assim que, contando hoje aos pilotos modernos, eles acham que era uma temeridade. Quem entrasse na cabine de comando numa hora como essa, tinha a impressão que estava entrando no inferno, porque não só os raios que eles pegam o avião, mas atravessam o avião, como aquela chuva e pedra pegando no para-brisa do avião, e os solavancos que dá e tal, e os pilotos ali numa luta contra controlando o avião. Uma vez um me agarrou, né? Me agarrou de medo, não era para agarrar com outras intenções. De medo, ele estava trêmulo e suava, né? Escorria assim, e suava de medo, o pânico do avião cair, né? Eu fiz várias vezes algumas travessias nos Alpes em que
Eu saía da minha casa, eu morava em Lisboa, saía da minha casa com equipamento que você pensava que eu ia esquiar. Né? Porque com gorro de esqui, tudo, eu não tinha que botar aquele gorro, porque o avião, a cabine não tinha um aquecimento total, e mesmo esse aquecimento você jogava mais para os passageiros. Né? E nós, pilotos, ficávamos quase sem aquecimento na cabine. Então formava gelo no para-brisa, mas por dentro, não por fora. Tinha uma espécie de um aquecedor, não é? Que você ligava e ele ficava. Então o para-brisa ficava só uma parte que você podia ver. Né? E gelo. E depois, quando você diminuía a altitude para chegar, por exemplo, em Roma ou em Zurique, atravessando os Alpes, então esse gelo ia derretendo, tá entendendo? E você precisava quase que de guarda-chuva. Foi uma época atípica na aviação, porque nós éramos uma família, todos nos conhecíamos, as viagens eram longuíssimas. Levavam 22 horas para chegar em Lisboa. É hora pra caramba, né? A tripulação era dupla, tinha cama a bordo, porque tinha que revezar. Era comandante, primeiro oficial, segundo oficial, mecânico, radiooperador, navegador, 3 comissários e a aeromoça. Era bom aberto. E a gente dormia durante a viagem, por exemplo. A gente dormia daqui a Lisboa, a gente dormia 4 horas. Eu nunca consegui dormir a bordo. E como eram poucos passageiros, a gente tinha muito contato e muito tempo de voo, né? Criava não digo uma intimidade, mas uma certa troca, né? de afinidade, de pensamentos. Políticos, né? Vários políticos, que eram aqueles homens todos com muita opinião, falando muito, fazendo muitas coisas, mas dentro do avião os gatinhos medrosos, né? Todos, Chateaubriand era um habitué, né? Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, que a bordo só tomava uísque escocês de 12 anos, não tomava cachaça, a mulher pregoava, né? Para qualquer parte do mundo, comece bem sua viagem no magnífico DC-8, o jato da Paner. Partindo das cidades europeias servidas pela Paner, você seguirá para qualquer parte do mundo em ligação imediata, pagando sua passagem totalmente em cruzeiros. Comece bem sua viagem com Paner. A Paner, eu acho que ela foi uma das pioneiras em publicidade, tanto em jornal como em rádio. E também eu me lembro dos anúncios da Paner, sempre com uma aeromoça muito bonita, desenhada e o avião atrás. Mas na época, as aeromoças eram a grande expectativa, porque eu já estava rapaz e eram todas muito bonitas. Foi uma época, acho que é a época áurea da aviação, né? E ela tinha todo o seu glamour. Glamour dos seus comandantes, que eram os homens bem apessoados, arrumados, as aeromoças eram lindas. Era uma aventura maravilhosa que começava aqui, você sair numa viagem nos aviões da Paner. Eu me lembro na minha infância, a saída de um Constellation para a Europa era um voo por semana. Era um acontecimento social, não é? Saía a lista de passageiros nos jornais. As pessoas que iam embarcar no Constellation da Paner para a Europa. As passageiras andavam enchapeladas na primeira classe, né? Com luvas, chapéus grandes. Com destino a Lisboa, o gigantesco avião atravessa o vasto Oceano Atlântico em horas apenas, quando outrora caravelas levavam anos. Para aqueles que não se animam a viajar de avião, estas cenas mostram a calma que existe em voo.
Nada de trepidações ou altos e baixos. Somente o ruído distante dos motores lembra que nos encontramos a 7.000 metros de altitude e a uma velocidade de 600 km por hora. E a gente tinha a sensação de não sair do Brasil tendo a Panair ali perto, né? Minha mãe ligava e dizia assim, comandante, a Norma está ligando lá da Itália, ela está querendo um franguinho assado que eu faço, o senhor leva? Levo. E ele levava. Aí um dia eu estava filmando na Calábria e voltei uns 2 meses depois e tinha um bilhete dele na porta da minha casa. Norminha, estive aqui para deixar uma encomenda da sua mãe. Fiquei desconfiado que seria alguma coisa para comer. Abri, era um franguinho assado ótimo. Eu comi porque sabia que ia estragar. Um beijo, Rocha. Era quase igual ao Itamaraty, que rivalizava. Todos os brasileiros que chegavam em Paris ou que chegavam em qualquer cidade da Europa procuravam as agências da Panair para saber dos jornais do dia, porque não tinha as facilidades de hoje. Você sabia notícias do Brasil, você tinha que ir nos escritórios da Panair, onde se encontravam os jornais da véspera. Inclusive, a Panair em Paris, por exemplo, eu me lembro, ela tinha a agência, né, que era central lá, e tinha no Plaza Athénée, no grande hotel, né, de Paris, tinha um accueil, tinha uma pequena sala da Panair dentro do melhor hotel de Paris, entendeu? Para facilitar a vida, conversar com as pessoas e tal, não era nem para negócios, era uma coisa de apoio. Um avião desce em Frankfurt. As rodas de um bandeirante tocam o chão de Istambul. E ele pertence à mesma Panair do Brasil, de tradições desbravadoras, que abriu para a aviação as rotas do interior, que levou a civilização aos pontos perdidos das selvas brasileiras. Eu acho que a Amazônia foi Brasil durante muitos anos graças à Panair do Brasil. A Panair era o único ponto de integração da região amazônica. Nós levamos jornal, nós levamos remédios, nós levamos bola de futebol para os índios, levamos médico e levamos dentista. Aquelas regiões, principalmente o Alto Rio Negro, que é a zona mais pobre, discutivelmente, da Amazônia. O que era bonito no Amazonas era o prazer de você tratar e ajudar aquelas populações. Quando você chegava num aeroporto daquele, quando o avião pousava e que vinha a barca com o nosso representante, com a carga, com os passageiros, né? Você olhava para a margem do rio, era uma verdadeira festa, quer dizer, a chegada dessa aeronave. Porque eles não tinham, naquela época, não tinha rádio, não tinha energia elétrica na maior parte das cidades, de forma que eles desconheciam de qualquer notícia do mundo. A notícia era o avião. Era muito comum um comandante da Panair do Brasil recebeu um rádio pedindo para pousar num lugar lá no Rio Amazonas, entre Itacoatiara e Manaus ou qualquer lugar e tal, que não era previsto, para apanhar o quê? Para apanhar um índio ferido ou então um doente. Não sei se você pode imaginar o que são 2 horas de trânsito de sol. Belém tem um fuso horário, Manaus tem um fuso horário e Iquitos, no Peru, tem outro fuso horário. Então, de um ao outro são 900 milhas náuticas, 1.642 quilômetros, de um ao outro. E a Panair cobria na Baía do Pará, no Rio Amazonas, no Rio Solimões, até chegar ao Rio Maranhão, no Peru, na cidade de Iquitos. Nós pousamos em cerca de 70 lugares. Nós servimos os 5 rios da Amazônia, eu faço sempre essa figura. Belém, Manaus, no Amazonas. E dali para frente nós fazíamos o Negro, o Madeira, o Solimões, o Juruá e o Purus. Que a Panair, ela além de ser do Brasil no nome, ela era dos brasileiros no coração. A insistência em acelerar o processo de nacionalização, a encomenda de 4 aeronaves a jato Comet 2, que colocaria a Panair à frente da matriz Panam, e uma greve de pilotos desgastaram Paulo Sampaio, resultando em sua demissão da presidência da companhia. O que acontece é que logo que saiu, ele veio receber a solidariedade
do Rubem Berta. Né? Veio o Rubem Berta, e aí o pessoal todo da Varig, aquela coisa. Nessa ocasião, o Mr. Tripp e o Mr. Baluder, que eram da Panamérica e que cuidavam da parte da América do Sul, eles se desentendiam com o Sr. Berta, porque viam no Sr. Berta um concorrente. Por quê? Porque a Panamérica, nessa ocasião, voava Nova York e Rio, e a Varig já estava voando Nova York e Rio. E como concorrentes, eles não interessavam eles venda. A partir desse momento, a Varig convence meu pai, que era muito ingênuo, de que não, nós temos que nacionalizar, temos que brigar contra esses americanos, imperialistas, não sei o que e tal e coisa. E eles, um grupo de capitalistas e pessoal ligado, quase uma boa parte deles gaúchos, começa a comprar ações no mercado. Eles chegam a ter mais ou menos 30% da companhia. A Varig, na realidade, quando ela começa a comprar as ações, ela aparentemente estava procurando ajudar papai. Mas, lógico, ela não estava ajudando papai. Ela estava querendo usar o velho como mais uma bandeira a hora que ela conseguisse tomar o controle. Como a Panamérica não venderia jamais para ela, ela precisava disfarçadamente, essa era a intenção por trás da história. E na hora que o Paulo consegue ir buscar auxílio em outro grupo, é lógico que toda essa trama se desfaz. Paulo Sampaio pensou procurar o meu irmão Celso, que já era amigo dele, que vinha a ser casado com uma prima dele. A Paner entra na vida do meu pai primeiro como uma estruturação de uma operação financeira dentro de uma necessidade de nacionalização de um setor. Jânio tinha a necessidade de nacionalizar as companhias aéreas, na época Panamérica, para que pudesse ser realizado uma política setorial. Celso da Rocha Miranda, importante empresário do ramo de seguros, convida o também empresário do setor cafeeiro e proprietário da TV Excelsior, Mário Wallace Simonsen, a se associarem visando a compra da Paner do Brasil. Essa negociação deu ao grupo Wallace Simonsen Rocha Miranda o efetivo controle da Paner, da companhia. E isso gerou uma revolta total no grupo da Varig, entendeu? Que sentiu-se prejudicado, não sei bem o que eles podiam estar sentindo. Quando o doutor Celso Rocha Miranda e o doutor Mário Simons adquiriram as ações, reconduziram o doutor Paulo em muito boa hora. Era uma coisa que se sentia no ar, a felicidade, a admiração e a satisfação dos funcionários com o retorno à casa do antigo presidente. A Paner era uma companhia elegante, tecnicamente mais avançada do mundo, sempre procurou o melhor. Ela conseguia manter um padrão chamado padrão Paner, que ficou como quase que um slogan de procedimento em aviação comercial. O padrão da companhia é padrão Paner. A minha companhia tem o padrão Paner, dizia, por exemplo, uma outra companhia. Quer dizer, o padrão Paner ficou como referendo de como operar aviões comerciais. O padrão Paner não podia cair. Não podia cair. Era o varredor que varria, tinha que varrer padrão Paner. O cara que lavava o avião tinha que lavar padrão Paner. A recepção, tudo tinha que ser padrão Paner. E o padrão Paner, que me desculpem os outros, ainda não foi atingido por ninguém, não. A Paner possui uma verdadeira escola de técnicos, de mecânicos especializados em aviação. Criando equipes, ela formou a base do pessoal que se transformou hoje em dia na fina flor da mecânica de aviação. Eles conhecem o motor como um cardiologista conhece um coração humano. E com o mesmo cuidado, eles investigam pacientemente qualquer mal para removê-lo. Em 1957, a Paner do Brasil adquiriu o controle acionário da Companhia Eletromecânica Selma, onde instalou suas oficinas de manutenção e reparo dos motores de suas aeronaves e de outras companhias.
comercial era uma maravilha, uma coisa assim de excelência, porque você fazer revisão de motor, você pode imaginar que é uma grande responsabilidade, né? E foi a primeira oficina de motores de avião, inclusive de motores a jato, autorizada pelos grandes fabricantes na América Latina. Era a única fora dos Estados Unidos, França, Inglaterra, que era autorizada. Era coisa de ponta. Eu me lembro a primeira rodada de turbinas em Petrópolis, onde a cidade teve que ser comunicada pelo barulho que ia acontecer de uma turbina em Petrópolis. Nós não fazíamos só revisão do Panair do Brasil, não. Nós fazíamos revisão, inclusive, de motores da FAB. Fazíamos para o Lloyd Aéreo. Fazíamos até motores da Varig, não fazíamos, mas fazíamos componentes, porque a Varig não tinha o tipo de teste de componentes que nós tínhamos. Com a compra da Real Aerovias, a Varig ficou com 10 mil funcionários, aproximadamente. A Panair tinha 5 mil. A Varig tinha, na realidade, uma grande linha internacional, que era a linha para os Estados Unidos. A Panair tinha várias linhas europeias até o Oriente Médio e o resto da América Latina, porque tinha linha para o Peru, etc. Não? O que ocorreu? Quando a Varig sentiu que o controle da Panair não ia para ela, ela chegou à conclusão de que ou era a Panair ou ela. As coisas vão andando até que vem a famosa Revolução de 64. Fevereiro, 10 de fevereiro de 65. Eu me lembro bem, eu vinha voltando do escritório, do meu escritório onde eu trabalhava, estava passando exatamente em frente, ali a Avenida Rui Barbosa, pelo aterro, quando eu ouço a notícia dada claramente que o presidente Castelo Branco acaba de assinar decreto. Foram caçadas as linhas da Panair do Brasil. Não tem nada que você possa explicar. Eu fiquei ali olhando aquela televisão, sem acreditar, sem entender, sem saber. Aí a gente ligou para o escritório de papai, na Panair, e ele confirmou. E aí eu fui para lá. Eu peguei o carro, voltei para lá e fiquei lá até as tantas da noite. Todos eles ficaram, praticamente ninguém dormiu essa noite. E estava toda a diretoria reunida, o Celso, enfim, os outros diretores, meu pai, os funcionários todos chegando, uma perplexidade geral. Aquilo realmente pegou todo mundo completamente de surpresa. Eu voltei para a Panair imediatamente. Aí o meu vice-presidente me disse assim, roubaram o nosso brinquedo. Eu digo, o seu brinquedo, porque o meu não. Roubaram o ganha-pão dos meus filhos. Isso aqui é o meu emprego, eu vivo daqui. Eu acho que todo mundo que ficou sabendo foi para lá, né? Foi aquela aglomeração lá, soldados com baioneta calada. Eu estava em Paris e nos telefonaram, nós estávamos dormindo, né? Nos telefonaram 4 horas da manhã para contar que tinha acontecido aqui no Brasil. E eu me lembro muito bem de ter esperado meu pai acordar e nós fomos contar para ele e ele... Eu me lembro dele sorrir, ele pegou na minha mão e sorriu, entende? Não falou nada. Eu chego no Correios, meu pai diz, meu filho, você viu, agora eu vi aqui na televisão, houve qualquer coisa com a Panair. Papai não fazia vida, porque eu saí agora da selva e não tinha nada. 1 minuto passado, telefone. O Rodolfo Figueiredo de Mello me tocando. O Lucas, eu estou saindo aqui do Rio agora e nos encontramos agora na Selma. O assunto urgente. Te encontro lá. Eu digo, ok, me arranquei para a Selma. Quando eu cheguei na Selma, eu estranhei
que havia um movimento de militares. Vem o coronel e diz, olha, eu queria comunicar aos senhores que eu recebi instruções do comando para assumir a Selma. De modo que a Selma está cercada, proibida entrada e saída por ordem superior. Ok. Ficamos por ali essa noite. Naquela noite, às 8 horas da noite, os passageiros estavam para embarcar no avião da Panair. Passageiros, passagem, tudo. Você está carregando o avião, chega um telegrama, que naquela época não tinha fax, dizendo que os aviões da Panair estão suspensos. Não é caçado, não, suspensos. Eles não caçaram a Panair, porque para caçar pela lei teria que haver 15 dias de mandato. E como eles não queriam fazer isso, eles suspenderam. Quer dizer, a Panair nunca teve suas linhas caçadas, estão suspensas há 40 anos. O curioso é que na pista já estava para cumprir esse voo um avião da Varig, com suas tripulações, e pronto para decolar no nosso horário, na nossa rota. Eu estava em Paris, né, esperando o avião que eu ia tripular de volta, quando então fui avisado que a companhia tinha férias. E que a linha Rio-Paris já estava sendo feita por um avião da Varig. E eu fui para o aeroporto em Orly para esperar esse avião, porque chegava um amigo nosso. Me lembro de todos os funcionários da Panair, atrás do vidro, todo mundo de mão dada, vendo o avião da Varig chegar. Me lembro da estupidez das pessoas que desceram desse avião, tratando as pessoas, os funcionários que estavam lá, que na realidade não tinham nada a ver com isso, né? Foi uma coisa dolorosa. Quando eu voltei de Paris, quando eu voltei para o Brasil, eu vim até, eu ainda tinha a passagem da Panair e o bilhete da Panair, mas voltei na Varig, porque a Varig tinha que substituir a Panair em tudo, né? E eu voltei, mas eu entrei no avião com a má vontade, sabe? Eu fiquei chateada de ter de entrar na Panair, no avião da Varig, né? E eu via todas as coisas assim modelando a Panair. Eu então retornei para Paris com minha filha, uma ficou lá porque estava muito gripada, não é? Como passageiro. Aí no dia seguinte foi uma calamidade, porque nós tínhamos tripulações em casa, fardadas, prontas para fazer uma viagem. Gozado, com uns soldados cercando as cercas da selva. Na frente está um primeiro-tenente, segundo-tenente também com um batalhão lá. E nós trabalhando ainda no teste de um motor JT4 que tínhamos que mandar e tal, sem dar a menor papo para isso. E aí, às 8 horas da manhã, o brigadeiro Pena nos comunica que estava ali para intervir na Selma, como subsidiário da Panair. Vocês me desculpem, eu fico um pouco emocionado com ela. E estava assumindo o comando e pedia que nós entregássemos os nossos cargos. Eu fui praticamente tocado. Acabou aí. Para mim, acabou aí. A seguir, havia certeza que eles iam voltar atrás. Não era possível acabar com aquele patrimônio. A Panair não era do Rocha Miranda nem do Mário Simonsen. A Panair era do Brasil. Você viajava para o exterior, quando você precisava de alguma coisa, você ia à Panair do Brasil. Se você estivesse em Paris com um problema, você ia à Panair do Brasil. Não havia nada. Eu não ouvi falar nada, nunca, que a Panair ia fechar, que ia falir, nada, nada. Foi uma coisa súbita. Então, como é que pode passar pela sua cabeça que um bando de coronéis vai pegar aquilo e picotar e jogar fora? Não havia. Houve
durante algum tempo houve um sentimento muito forte que aquilo ia reverter. Até discutir esse assunto, achava-se que podia se discutir, né? Até se discutir juridicamente esse assunto, a companhia vai perder a receita, cabe pedir uma concordata. Hoje em dia a Varig está fechando. Se alguém chegar lá e fechar, eu acho que todo mundo está meio esperando. A TAM estava com problema, a Real Aerovias foi comprada, tudo isso. A Paner não tinha um problema. A companhia estava solvente, não havia razão. Não havia título protestado, não havia dívida na praça, tinha patrimônio, tinha dinheiro em banco, tinha uma opção de coisas, né? Não havia razão para que não fosse dada a concordata, quer dizer, todas as coisas jurídicas. Infelizmente, o ministro da Aeronáutica, então, o brigadeiro Eduardo Gomes, eu vou citar o nome porque isso é sabido, é um fato sabido, acho que vocês já devem ter ouvido até essa história, foi fardado pessoalmente ao ministro, ao juiz, e exigiu que fosse decretada a falência. O juiz, num caso inédito, em 24 horas, ele respondeu negativamente, dizendo que ele não atendia ao pedido da Paner de concordata preventiva, porque se a Paner tinha suas linhas canceladas, não poderia obter receita sem voar. Ele se esqueceu que a Paner tinha aeroportos. O aeroporto lá de Belém era da Paner. Até hoje existe lá em Belém, chama Feira Panair. Não é Paner. Fala Paner, ninguém sabe o que é, mas é Panair. A Feira Panair. Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, todos esses aeroportos feitos pela Paner do Brasil. 2,5 milhões de metros quadrados, que hoje faz parte do Grande Recife, é o aeroporto de Guararapes, era da Paner. O aeroporto de Valdecães, no Pará, é da Paner. O aeroporto da Bahia era da Paner. A terra. Esses aeroportos eram usados por outras companhias, portanto, elas deviam as taxas aeroportuárias. Ela tinha a Selma. Que nessa ocasião já fazia até revisão de motores a jato. E atendia não só a empresas brasileiras, como a congêneres estrangeiras. Ela tinha radiotelegrafia. Ela tinha os pontos de aeroportos que davam atendimento à Panamérica, à Alitalia. Tudo isso é fonte de renda. A parte de comunicações, de telecomunicações da Paner do Brasil, era tão importante que precisaram manter a parte de telecomunicações do Brasil em atividade para que não se parasse o voo no Brasil. Porque toda a rede de comunicações da América do Sul, quer dizer, que estava praticamente toda lá dentro do Brasil, pertencia à Paner. A Paner do Brasil atendia, na rede dela, todas as congêneres. Todas as congêneres e Força Aérea Brasileira e Força Aérea Americana. Também. Força Aérea Americana, todos os aviões que passassem do Equador para cá. Fechando a Paner do Brasil, fechasse a parte de telecomunicações, parava a aviação comercial. Eu, por exemplo, fui partidária e defendi, fiz parte de um grupo que eu achava que deveria parar todas as linhas de transmissão de rádio, porque toda a transmissão de radiotelegrafia eram linhas da Paner. Era a Paner que fazia telegrafia daqui para o interior do Mato Grosso. Era a Paner que fazia linha de telegrafia para o interior do Nordeste. Se parasse aquilo naquele momento, parava o Brasil. Que ela continuou no ar e continuou funcionando. A base revólver, a base metralhadora. Foi uma coisa muito triste, muito cruel para muitas pessoas. Foi tristíssimo. Então, nós começamos a lutar de diversas formas. Nós nos arregimentamos, sempre aparecem várias lideranças. As comissárias, nossas fardadas, faziam panfletagem na Avenida Rio Branco e na Avenida Atlântica para explicar ao público o que tinha acontecido. E eu me lembro que na época em que aconteceu a coisa toda, houve uma grande solidariedade pública, a opinião pública, só que a opinião pública não valia nada naquele momento, né? A opinião pública toda ajudando os funcionários. Uma turma delas foi acampar no Palácio Laranjeiras para ser recebida pelo Castelo Branco, que era o então presidente da República.
que não teve condições de receber ou não quis receber. E não conseguíamos receber as pessoas sem emprego. Todo mundo desesperado, um desespero total, porque de uma hora para outra 5.000 famílias, né? 5.000 pessoas e suas famílias ficaram sem sustento. Houve coisas escabrosas que aconteceram. Um grande amigo meu, o comissário Guido, suicidou-se. E não foi o único. Teve muita gente que se suicidou. Nós lutamos muito pela indenização, porque tinha gente que precisava. A Apané fechou dia 10, a Apané pagava no 10º dia útil. Faltavam 1 ou 2 dias para pagar. A situação era tão séria que o Ministério da Aeronáutica resolveu mandar pagar, porque o dinheiro tinha. Na Amazônia foi decretada calamidade pública, porque ninguém queria voar Catalina. E ninguém tinha condição de voar os Catalinas, que era uma operação, não era tão charmosa, mas da maior importância, porque o remédio que se levava a São Paulo de Olivença para os leprosos era da Apané. Era a Apané que levava. Mas tinha um problema. Quando se faz um ato ilegal, seguidamente se faz outros e outros. Então eles fizeram um decreto nacionalizando a companhia de rádio. Não ficou nisso só. A Selma, que era a companhia que fazia a manutenção dos motores, também foi nacionalizada. Os aviões da Apané ficaram no chão e, posteriormente, foram entregues à Varig para voar nele. A Varig passou a voar aviões da Apané. A Varig veio a utilizar-se dos DC-8 da Apané durante anos, a guisa de que estava tendo que assumir as linhas da Apané. Ela estava fazendo um favor, né? Pois é, mas o dinheiro ficava para ela. Não havia solução. Qualquer solução, só podia ter uma solução, era liquidar a Apané. Isso ficou claro. Decretaram a falência da Apané. Decretaram a falência da Apané. Isso não existe, mas o governo militar resolveu, decidiu, fica decretada a falência da Apané do Brasil. Diziam, faliu, é sempre assim, né? Faliu por quê, né? Se ela não tinha por que falir. A Revolução se dedicou a acabar com tudo que era Rocha Miranda ou Mário Simons. Acabaram com o entreposto de café de Trieste. Se não acabaram com a Ajax, deixaram, que é a companhia de seguro, deixaram na de 4. A Ajax tinha o seguro das docas de Santos, o seguro do Banco do Brasil. Tudo isso ele perdeu. Quer dizer, foi assim, um continuar de perseguições. A Apané entrou neste roldão. Acabaram as televisões Excelsior, que o Mário Simons tinha comprado. Porque não foi só a Apané que eles atacaram. Eles atacaram a Apané e atacaram todas as companhias que essas pessoas tinham participação societária. E eles foram em cima do seu Mário, confiscando os armazéns que ele tinha. Por exemplo, tem muitas fantasias que dizia que meu irmão levava os cavalos de polo no avião. Isso nunca foi verdade, nunca aconteceu isso, entende? Nunca... Isso... Tem muitas lendas em cima das coisas que aconteceram com a gente. Porque meu pai cresceu muito, ele se tornou uma pessoa extremamente... um alvo de muitos ataques. Nossa família teve que sair do Brasil em determinado momento pela perseguição que a gente vinha sofrendo e pelos riscos dele sumir dentro desse processo. Eu, pelo menos, senti isso. Como mulher, eu sentia cada vez que meu marido saía para prestar um depoimento, eu não tinha certeza se ele ia voltar. Então, foram anos terríveis, né? Minha casa foi invadida, os telefones eram grampeados e passamos 6 meses fora do Brasil. Mário Wallace Simons vai para a Europa, onde acaba morrendo. Nos últimos dias que a gente teve de vida, foi uma época muito difícil. E eu cheguei um dia para ele e falei, pai, eu jamais vou voltar para o Brasil, nunca mais. Eu só estava em Paris. Eu falei, eu nunca mais quero pisar no Brasil. Eu odeio o Brasil. Aí ele virou para mim, me abraçou, ele olhou assim e falou assim, lembre-se que os homens passam e o Brasil fica. Nunca se esqueça que você é brasileira. E o dia que você deixar o ódio entrar dentro do teu coração é o princípio do teu fim. Você começa a tua destruição. Você tem que cultivar o amor, e o amor pelo teu país. Você nunca se esqueça disso. Tanto que por isso que nós estamos aqui até hoje, entende? Mário Wallace morrendo,
com a perda de todos os seus direitos, ficou tudo na mão de Celso. Então, Celso passou a controlar sozinho a Planejamento Guanabara. Com o Planejamento Guanabara, ele foi fazendo aumentos de capital, tomando advogados, 40 anos de advogados, é uma coisa de louco, fazendo ações. Para se ter noção, só de ações da Panair do Brasil, há mais de 70 volumes na Justiça. Desses 70 volumes, há 3 volumes que foram roubados, sumidos, que não se sabe o que aconteceu com ele. Todo mundo, quando lembra a ditadura, lembra com razão da tortura, das mortes, da violência contra os partidos políticos. Mas pouca gente presta atenção na violência jurídica. A violência jurídica não sai sangue, mas é tão grave quanto a outra violência. A violência jurídica é disfarçada, se dissolve, as pessoas não acompanham. E aí, enfim, aí começou essa longa luta, uma luta inglória, porque cada vez que se ganhava alguma coisa, aquilo era revertido por pressão. O problema todo é que, exatamente como a gente estava vivendo uma ditadura, não se podia fazer nada. Cada vez que um advogado ia lá para tentar um recurso, alguma coisa, voltava de mãos vazias, porque não conseguia nada. Ali o objetivo não era só fechar, era fechar a imagem da companhia, porque eles não queriam que permanecesse um resíduo da história Panair. Quer dizer, eles nomearam um procurador específico para fazer o dia a dia, só tinha um procurador da República que só tinha como função perseguir a Panair do Brasil. Então, o processo que era fechar, matar, enterrar e não deixar a memória voltar. Porque sabia o procurador, porque me disse, eu fiz tudo certinho, você nunca vai ganhar esse negócio, porque aquilo que eu fiz de errado, você já perdeu o direito de reabilitar. Está caduco o seu direito. Por isso é que a gente ficou 20 anos em cima, olhando esse processo, e a gente não abriu mão até o final. Me lembro que, não sei que data que foi isso, mas eles devem saber melhor que eu, que nós fomos para o Rio, e aí o Alinho e o Johnny foram também, porque eles conseguiram levantar a falência da Panair. Isso deve estar lá. E aí no dia seguinte o Costa e Silva baixou um ato dizendo que todas as companhias aéreas que tinham sido decretadas falência não podiam levantar. Aí você tem os decretos todos, que foram decretos chamados Decreto Panair, que a companhia não podia pedir falência, não podia pedir concordata, se pedisse concordata tinha que ir para falência, se fosse falida não poderia voltar. 40 anos depois, ironicamente, se modificou na lei de falências, ou na lei de recuperação das empresas, recém-aprovada pelo Congresso Nacional, a possibilidade de as empresas de aviação civil comercial poderem entrar na lei de falências ou lei de recuperação das empresas para facilitar uma eventual solução para o caso da Varig. Ou seja, aquilo que há 40 anos atrás a beneficiou, agora, se não tivesse a mudança, iria prejudicá-la. O Banco do Brasil assume a sindicância do processo de falência. Após a desapropriação da Selma e do Departamento de Comunicações, que continuam em atividade, o patrimônio no exterior é liquidado sem leilão por quantias irrisórias. Os aviões são confiscados e passam para a Varig e a Cruzeiro por metade do preço internacional. Os diretores da Panair são indiciados por crimes falimentares com base em laudos posteriormente proclamados falsos pela Justiça. O caso da massa falida da Panair devia ser um caso de estudo do sistema judiciário e falimentar no Brasil, porque é único. É uma companhia que pagou tudo e ainda ficou com muito dinheiro. O dinheiro foi praticamente confiscado durante muito tempo, pelas sindicâncias oficiais e coisas desse tipo, e que até hoje ainda tem muito a receber, porque o que tinha de propriedade, né? Todas as agências da Panair, Bond Street, em Londres, não sei aonde, em Paris, que também, em Milão, em Roma, eram dela. O Banco do Brasil assume, e aí acaba com todo o patrimônio da Europa, vende prédio por 200 libras. Então, em todas as esferas, sempre teve um agente com o objetivo de acabar com a Panair do Brasil e acabar a lembrança da Panair do Brasil.
Agora o leilão é outro. Banal na aparência. Pequenos objetos, bolsas de viagem, cristais, saboneteiras, latas, xícaras, taças de sorvete, poltronas. Muitas poltronas. No entanto, este é também um leilão raro, o primeiro no gênero de que tenho notícia no país, o de uma empresa de aviação. Na loja da Avenida Graça Aranha expõe-se os tristes trastes da Panair do Brasil. Eu não ia arrematar nada, mas incorporei-me à multidão de licitantes. Pareceu-me ver um grande avião caído com os destroços varejados pelos curiosos. Todas as poltronas estavam ocupadas. Eram todas de avião e só elas davam a ilusão de viagem. Mas a viagem era imóvel, paralítica. As coisas amontoadas, etiquetadas, vencidas, falavam do ar num pretérito mais que perfeito e ninguém as ouvia. Objetos acostumados a voar estendiam-se pelo chão. Dou-lhe uma! Aguardavam um destino de hotel barato ou de casa pequeno-burguesa. Dou-lhe duas! De tapetes voadores, as poltronas passavam a uma domesticidade sedentária e pobre. Dou-lhe 3! Assim acabava aquilo que foi uma grande empresa nacional, cujo nome sonoro retinia por toda parte. Os aviões já tinham passado a outros donos. As instalações serviam a outros fins. Chegara a vez das poltronas e dos açucareiros, das latas de comida, copos e cobertores, da bugiganga que antes, integrada na máquina voadora, participava de suas propriedades mágicas. E ninguém ali sentia nada de especial diante do corpo derrotado da Panair, de seus intestinos à mostra. Quase todos teriam usado suas linhas, comido seus jantares, lido seus jornais brasileiros em Paris, mas a hora era de liquidação e não de saudade. Em dado momento, senti que uma das miniaturas de avião, que iam ser igualmente apregoadas, manifestava sinais de inquietação. Positivamente queria evadir-se, fugindo à sorte comum. Num esforço de que não revelarei a fórmula, encolhi-me todo para caber dentro do aparelho e, em silêncio, como fazem os aviões decaídos de sua glória, ele rompeu as paredes do edifício e alçou voo sobre o Rio de Janeiro, levando-me consigo para onde os aviões se tornam estrelas inacabáveis, sem remorso dos homens. E esse processo vai até que meu pai é, de certa maneira, revisto como empresário. Quer dizer, o processo revolucionário deixa de ter aquele posicionamento fixo contra ele e começa a entendê-lo como um empresário importante para o processo econômico brasileiro. Levou mais de 20 anos, 20 e tantos anos, e afinal, depois de 20 e tantos anos, ele consegue no Supremo Tribunal Federal uma vitória, fazendo com que ficasse sem efeito aquela falência absurda, discriminatória, violenta, feita 20 e tantos anos antes. Papai, até morrer, ele só vivia e só pensava em Panair do Brasil. Eu me recordo, inclusive, em 85, ele teve um grave problema de saúde e passou praticamente um ano inteiro no hospital e ele acabou pegando uma infecção hospitalar e não morreu, eu não sei porquê. E me recordo muito que ele, inclusive, esteve em coma, no Natal ele estava em coma, e, se não me engano, foi quando saiu uma decisão sobre a Panair. Ele estava em coma, o Celso esteve lá, né? E o velho, eu acho que resolveu voltar a viver. Aquele entusiasmo dele pela companhia, aquele amor, aquele desprendimento total, passou, né? E criou um tipo de equipe que permeou a companhia inteira. E o Dr. Paulo Sampaio tinha aquele charme, é difícil, ele era bonito, ele era simpático, ele procurava todo mundo, falava todo mundo, era como se ele fosse igual a gente, mas a gente sabia que ele não era. E ele era Panair até a raiz dos cabelos, né? Papai estava
fazendo planos para alugar o shuttle, esses ônibus espaciais, botar o nome da Paner para levar a gente para o espaço. Como também havia um plano de utilizar dirigíveis. Era um homem que não parava de ter ideias a respeito da aviação. Ele vivia, transpirava a aviação o tempo todo. Não poderia existir a Paner como nós conhecemos se não fosse Paulo Sampaio. O Celso Rocha Miranda nunca desistiu, com a sua calma, com o seu sorriso, com o seu modo harmônico. E eu me lembro, nesse período estivemos com ele, e aí surgiu uma aurora, que era a seguinte: Tancredo havia sido eleito, o Brasil se redemocratizava e seria a oportunidade de o Celso Rocha Miranda e os velhos comandantes da Paner, as velhas aeromoças, os funcionários, enfim, aquela injustiça histórica brutal ser ressarcida. Pois não é que o destino, tragicamente, faz um câncer de rim no Celso Rocha Miranda. Ele estava nos Estados Unidos, nem voltou para cá, ficou lá se tratando e poucos meses depois morreu. E hoje são os descendentes dele que estão continuando a lutar. Luta-se para manter uma entidade que realmente representou o Brasil. Então, quando em 95 a gente consegue levantar a falência, aí a gente já tinha, por aplicação das reservas do caixa, mais dinheiro do que necessário, nós fomos e pagamos a União e levantamos a falência. Mas isso data de 95. Houve uma comemoração, mas não dava mais para retomar a Paner. Era uma coisa já que tinha acabado há muitos anos, impossível de retomar. Lá vinha o bonde, não sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Paner. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Paner. Eu tinha uma coisa que todas as músicas que eu fiz, e às vezes eu faço ainda, eu fazia direto para Elis. Essa música é para Elis. Eu nunca pensava eu cantando. No caso de Saudades dos Aviões da Paner, eu fui descobrindo um monte de coisa, relembrando as minhas viagens de pequeno nos aviões da Paner e também vendo a minha realidade, quer dizer, a minha realidade é a realidade de todos nós brasileiros que vimos em pleno voo, em plena maravilha, um projeto e uma empresa como a Paner ser desmontada. Que era a época do Brasil alegre, né? Aí sai bossa nova, sai filme, sai uma porção de coisas lindas, né? Que depois cortaram tudo, inclusive a Paner. O Fernando mandou a letra para Nova York, eu aí li aquilo tudo, tal, cantei, gravei e mandei para Elis. E um tempo depois, ela ligou para ele e ligou para mim também, dizendo, olha, eu mandei a música para a censura só com o nome de Conversando no Bar. A gente estava com um grilo, assim, saudade dos aviões da Paner, porque a gente não podia ter saudade de nada que fosse bom. Mas quando passou com Conversando no Bar, e ela gravou no disco dela só como Conversando no Bar, aí ela telefonou, tá vendo, eu não disse, né? Ela me chamou para ir lá em São Paulo e ver como é que estava. Aí quase que eu desmaiei, né? Eu vi no estúdio e vi depois num show que ela fez. Esse show, eu não consegui parar de chorar um minuto. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Paner. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da
nas asas da Talvez a história terminasse aqui. Não fosse a persistência dos ex-funcionários que anualmente se reúnem, mantendo viva a memória e alimentando a esperança de ainda assistir os aviões da Panair cruzando os céus do Brasil. Mais que colegas, eles formam uma família, a família Panair. Eu achava que a Panair do Brasil era a família Panair quando nós voamos. Mas como nós éramos felizes, não prestávamos muita solidariedade aos nossos colegas. Quando eles nos violentaram, porque foi uma violência, nós nos unimos. Teve esse momento de susto, o momento de esperança que voltasse, e depois, quando nós nos demos conta que não ia voltar, eu diria que a gente só pôde se abraçar e chorar junto. Eu acho que foi nesse momento que nasceu a família Panair. A Panair sumiu do mapa. E não sumiram os funcionários, os ex-funcionários. Hoje nós realmente constituímos uma família Panair, com todo aquele amor pessoal que se conseguiu. O pessoal da Panair era uma irmandade, não era uma empresa. Tanto é que, olha aí, olha a minha carteira aqui, guardada com carinho e amor. E você vai a um almoço daqueles, é uma festa, porque é como se eles estivessem voando e tivessem tido, contando as experiências daqui e dali. É uma coisa realmente inacreditável. Outro dia na internet eu descobri uma porção de site da Panair como se ela existisse. É impressionante essa revivência de uma Panair, como disse um pesquisador muito bem, que permanece no imaginário de seus funcionários. Nós somos inconformados até hoje. A gente pode ter tristeza, a gente pode ter saudades, mas a gente não tem amargura no coração. Tudo isso é passado, mas tem muita importância para a gente entender o presente, viu? Eles não conseguiram matar a história porque a família Panair, né, se tornou a maior bandeira da história empresarial nacional. Se ninguém aqui conhece uma empresa que 40 anos fechada, né, tenha 300, 400 pessoas se reunindo para conversar, sem subsídio, sem nada, por carinho, pela lembrança de um passado, segura a história dessa companhia. E é maravilhoso, é como se a Panair ainda existisse. Embora a gente olhe para o ar e não vê mais aquele avião querido, né? Mas para a gente é como ela nunca morreu. Quem voou na Panair não esqueceu a Panair. Porque até vai voar e vai lembrar, poxa, quando eu voei na Panair era diferente. E era diferente. E a recordação que nós éramos tão queridos, em todo mundo, onde nós chegávamos, chegou a Panair do Brasil. Era mesmo. A nossa bandeira está de pé. Está de pé. Nós podemos não conseguir botar um avião no ar novamente. Nós não conseguimos. Mas esse espírito Panair e essa família Panair, ela não deixará de existir. Em volta dessa mesa, velho